figura da mulher passou a ser extremamente importante na sociedade atual. As mulheres conquistaram direitos e continuam conquistando a cada dia que passa. No século XIX, por exemplo, nós conseguimos o direito ao voto e também já conquistamos o direito à educação e ao trabalho. Nós, mulheres, temos nos tornado as protagonistas das nossas próprias histórias. A OAB é outra protagonista na conquista de direitos das mulheres. A Ordem trabalha muito para que nós, mulheres, tenhamos voz ativa. Trabalha muito na luta para garantir mais direitos a todas nós. E é por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil tem seu espaço neste palco de conquistas e, recentemente, conquistou ainda mais. Requisitos para inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Idoneidade moral. A prática de violência contra a mulher, assim definida na Convenção Interamericana de Belém do Pará, constitui um fator apto a demonstrar a ausência de idoneidade moral para a inscrição de bacharel em direito nos quadros da OAB, independentemente da instância criminal, assegurado ao Conselho Seccional a análise das circunstâncias de cada caso concreto. E foi através da Comissão Nacional da Mulher Advogada da OAB que todas as mulheres do país foram beneficiadas com uma decisão. Uma súmula aprovada no primeiro pleno da nova gestão determinou que a violência contra a mulher é uma característica de ausência de idoneidade moral, o que é necessário para a inscrição nos quadros da OAB. E quem esteve à frente desta reivindicação de direito foi a doutora Daniela Borges, ela que hoje é a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Doutora Daniela, primeiramente, muito obrigada por estar conosco aqui no OAB Entrevista e, em segundo lugar, obrigada por ter aprovado esta súmula, que é importante para as advogadas, para as jornalistas, para as donas de casa, ou seja, para todas as mulheres do Brasil. Primeiro, é uma grande alegria para mim estar participando do programa OAB Entrevista e, sobretudo, para falar de um tema que é tão importante. Então, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui. Muita gente que está assistindo a gente pode não entender o que significa esta súmula. É um consentimento que todas as OABs agora têm que seguir. É uma consolidação de um entendimento que vale para todas as seccionais, no sentido de que a violência contra a mulher, a prática da violência contra a mulher, é um fator apto a ensejar o reconhecimento da inidoneidade daquele que quer ser advogado. Então, esse entendimento hoje está consolidado, sumulado, e, portanto, é uma diretriz que vale para todo o país. E essa é o destaque aí da aprovação da súmula. E muita gente pode questionar esta diretriz, vamos chamar assim, esta súmula, pela questão de não ter um trânsito em julgado, ali não ter terminado o julgamento desta pessoa, deste bacharel em direito. O que a senhora relata sobre isso? Porque idoneidade é diferente de crime, né? Vale a gente destacar. Exatamente, né? O teor exato da súmula, ela vai dizer exatamente que a prática de violência contra a mulher é um fator apto a ensejar o reconhecimento da inidoneidade daquele que pretende a inscrição nos quadros da advocacia, independente da instância criminal. Então, às vezes as pessoas confundem porque acham que só é inidôneo aquele que praticou crime e aí com o trânsito em julgado. Mas, na verdade, quando alguém quer ser advogado, ele precisa satisfazer uma série de requisitos. Passar no exame de ordem é um deles. Um dos requisitos elencados na legislação que rege o exercício da advocacia é justamente idoneidade moral. Idoneidade moral é um conceito aberto, no qual, na verdade, se avalia a conduta do indivíduo na sociedade, se a conduta dele na vida em sociedade tem os valores que se espera daquele que pretende exercer a advocacia. Porque já existem súmulas que hoje tratam da idoneidade moral ali na OAB, que já caracterizam este conceito, não é mesmo? Sim, sim. Na verdade, assim, o Conselho Federal ele tem já um entendimento mais do que consolidado há muitos anos, que a inidoneidade independe da prática de crime e que a análise da inidoneidade independe do trânsito em julgado quando for um caso de crime. Ou seja, é possível analisar a inidoneidade independente da instância criminal. E ano passado, inclusive, foi aprovada uma súmula no sentido de que aquela autoridade pública que pratica durante sua vida reiteradas violações contra as prerrogativas do advogado, quando se aposenta ou enfim, deixa de exercer a função pública, quando ele requer inscrição nos quadros da ordem, ele pode ter sua inscrição negada justamente
pelo histórico dele de violação de prerrogativas. Então, é um outro exemplo. É muito importante que a gente perceba que, na verdade, quando o Conselho Federal traz essa súmula, o Conselho Federal quer mandar uma mensagem no sentido de que aquele que pratica violência contra a mulher não tem a conduta, não tem os valores que se espera daquele que quer exercer a advocacia. E isso é importante internamente para a nossa entidade, do ponto de vista da afirmação dos nossos valores, uma vez que a OAB tem como finalidade, inclusive, a defesa dos direitos humanos, a defesa da Constituição, e ao mesmo tempo também contribui para o combate à violência contra a mulher, chamando a atenção desse tema. Porque a gente sabe que é um tema que, querendo ou não, hoje está em destaque no Brasil justamente por causa dos números de feminicídios. A gente vai falar isso no próximo bloco, mas eu quero relembrar o porquê que vocês colocaram este assunto em pauta. Foi por causa de um caso específico. Na verdade, infelizmente, a realidade de violência contra a mulher no Brasil, ela é alarmante, os números mostram, né? A gente não tem observado redução, por mais que a gente tenha tido avanços legislativos nos últimos anos, a violência contra a mulher não tem reduzido nos números esperados para o século XXI. E a gente, no início, né, dos trabalhos da comissão, no novo triênio, a gente se viu diante daquele caso da Elaine Caparrós, no Rio de Janeiro, que foi vítima de violência durante 4 horas seguidas por um bacharel em Direito que tinha acabado de passar no exame da ordem. E aí, naquele momento, a gente pensou logo, né? Na hora que ele requerer a inscrição, como é que vai ser? As imagens feitas dentro do apartamento dão ideia da madrugada de terror. Essa é a vítima, Elaine Pérez Caparrós, antes das agressões. Ela ficou assim depois de ser espancada por quase 4 horas. A Elaine conheceu Vinícius nas redes sociais. No último fim de semana, eles se encontraram pela primeira vez num condomínio na Barra da Tijuca, onde ela mora. Segundo as investigações, o rapaz deu um nome errado na portaria. Ele teria premeditado o crime. Olá, eu tenho a honra aqui de poder estar mandando essa mensagem e podendo agradecer a todos da comissão, né, da Mulher Advogada, através da presidente também, doutora Daniela Borges. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela aprovação da súmula, né? Onde os agressores, né, de mulher, idosos, pessoas deficientes, adolescentes, crianças, não poderão mais ser advogados. Eu fiquei muito honrada porque eu soube que isso aconteceu até por causa da minha tentativa de feminicídio, né? E eu gostaria que todas as entidades também seguissem, né, esse entendimento da OAB, porque eu acho que é muito importante que o Brasil comece a se atualizar e a se apressar em combater a violência doméstica, a tentativa de feminicídio. O mais importante é combater. Então eu estou muito honrada e muito aliviada e feliz que a OAB tenha tido essa atitude e torcendo para que todas as entidades, né, de todas as classes também sigam essa linha, né, para a gente poder juntos combater a violência doméstica. Muito obrigada. Um grande abraço para todos. E a gente verificou que essa questão da violência contra a mulher como causa de inidoneidade já vinha sendo discutida em algumas seccionais. E algumas seccionais até já haviam negado a inscrição por ausência de inidoneidade de pessoas que tinham praticado violência contra a mulher. O caso do Mato Grosso do Sul, o caso também de Alagoas. Mas no Distrito Federal, por exemplo, tem um caso bem famoso em que a pessoa chegou a perder o cargo público por violência contra a mulher. Mas no momento em que ele requereu a inscrição, a seccional entendeu que a violência contra a mulher não seria suficiente, enfim, e ele perdeu um cargo público por, né, violência contra a mulher, mas obteve a inscrição nos quadros da ordem. Então aí veio essa motivação para que a gente iniciasse os trabalhos da Comissão Nacional da Mulher com essa proposta, né, de súmula, justamente para a gente trazer o comprometimento, o compromisso tanto da comissão como da OAB, não só com a igualdade de gênero, mas também com o combate à violência, que é um problema realmente muito crônico no Brasil. Muitas mulheres podem pensar, esta súmula beneficia somente as advogadas. Não.
Não, ela beneficia a sociedade como um todo. Porque a partir do momento em que a gente chama a atenção de que aquele que pratica violência contra a mulher, né, vai ter problemas no momento de tentar a inscrição nos quadros da OAB, a gente está trazendo essa questão para a sociedade como um todo. Uhum. E você, como mulher, gosta de pensar que é uma conquista para as mulheres e também para os homens? Sim, sim, com certeza. Uma sociedade em que de fato haja igualdade entre homens e mulheres é algo que beneficia tanto homens quanto mulheres. Será uma sociedade mais justa, efetivamente. Então, eu sou daquelas que acredito que essa luta pela igualdade, ela é uma luta para todos, para toda a sociedade, e ao mesmo tempo combater a violência contra a mulher é algo importante também para toda a sociedade. A gente imaginar que alguém mata uma outra pessoa simplesmente por ela ser mulher, ou que alguém agride uma outra pessoa simplesmente por ela ser mulher, na minha visão, fere, né, o que a gente pode ter de mais essencial no que significa a nossa diferenciação como ser humano e na busca para que, de fato, a gente possa ter garantida a dignidade de todo ser humano. E o interessante desta súmula é que vocês aprovaram no primeiro pleno desta nova gestão na Ordem dos Advogados do Brasil, e esta súmula já está valendo, ou seja, os próximos advogados, os próximos bacharéis em direito que solicitarem a carteira da OAB, eles já vão responder nesta súmula também. É muito importante, aproveitando a sua pergunta, para esclarecer que é evidente, né, que no momento em que o bacharel em direito requer a inscrição, né, e que é suscitada inidoneidade em razão da violência contra a mulher, vai haver um direito à ampla defesa e contraditório no processo administrativo. Algumas pessoas têm tido alguma confusão em relação a isso. Quando o bacharel em direito ele requer a inscrição, ele já tem que apresentar uma série de documentos, dentre eles certidão negativa de processos criminais. Esse já é um primeiro filtro. Quando aparece ali a existência de um processo criminal e que seja de violência contra a mulher, já se pode, a partir dali, fazer uma apuração. É possível no processo administrativo na OAB pegar emprestadas as provas do inquérito ou de um processo penal, mas é muito importante voltar para o começo e dizer que a OAB tem a possibilidade de negar a inscrição por inidoneidade, mesmo que o processo criminal ainda não tenha se encerrado. E mesmo que não haja ainda o processo criminal, porque quando alguém requer a inscrição, o nome dele sai publicado no Diário Oficial e é um prazo de 15 dias, até 15 dias, para que qualquer pessoa possa impugnar. Então, ou seja, se uma mulher viu ali seu agressor que passou no exame de ordem, ela pode tentar impugnar, então, esta carteira da OAB para ele? Sim, é possível que ela faça, né, a impugnação junto à OAB, mas como eu disse, claro que o caso vai ser apurado, é garantida sempre ampla defesa e contraditório, né, dentro desse processo administrativo. É necessário que haja um convencimento do Conselho Seccional, né, a votação é por 2/3, ou seja, 2/3 do Conselho Seccional entendam que de fato houve, né, ali a violência contra a mulher, ensejando a inidoneidade. Então, é importante destacar isso também para que não fique a impressão de que aquele que tem essa inidoneidade suscitada fica também sem a possibilidade de defesa. Eu acredito que esta súmula vem reafirmar alguns valores da OAB. Primeiro, nesta questão da violência doméstica, violência contra a mulher, e também na ampla defesa. Sim, porque, né, dentro dessa garantia nos processos, né, de inidoneidade que tramitam junto à OAB, a gente tem a proteção, né, o marco em relação à OAB não aceitar a violência contra a mulher, aqueles que pratiquem violência contra a mulher para exercer a advocacia, mas ao mesmo tempo a OAB tem um compromisso sempre com a defesa, com o contraditório, com o devido processo legal, então isso vai ser sempre também observado. Também cabe observar que às vezes é um caso notório, esse caso mesmo da Elaine Caparrós, o próprio presidente da comissão de inscrição pode de ofício suscitar, mas mesmo no caso dele o processo também vai tramitar. Uhum. E vale a gente destacar que você já começou uma gestão, a nova gestão, este novo triênio com uma conquista enorme. Mas a Comissão Nacional da Mulher Advogada não para por aí. Não para. Esse é um primeiro, né? É uma primeira conquista, uma primeira ação. Vão ser 3 anos e a gente tem um compromisso tanto de implementar ações no sentido de contribuir para a igualdade de gênero na sociedade, mas também na realidade da advogada mulher. Então a gente também tem muitos projetos que a gente está começando, né, já a organizar e a gente vai implementar ao longo desses 3 anos, porque a gente também tem especificidades e desafios próprios à mulher advogada.
Então, o objetivo da comissão é a gente trabalhar nessas duas frentes. Pensando na mulher advogada e na mulher jornalista, dona de casa, comunicadora, todas. Sim, exato. Então a gente pode confiar na Comissão Nacional da Mulher. Muito. Contar com a Comissão Nacional da Mulher Advogada. Contar com a gente. Doutora Daniela, eu quero conversar um pouquinho com você sobre estes números que a gente sabe que são alarmantes em todo o país. Então eu vou te chamar pra gente sentar um pouquinho pra gente continuar essa conversa, pode ser? Sim, claro. E você de casa, só espera a gente um pouquinho, que já já a gente volta. No OAB Entrevista de hoje, nós estamos com a participação da doutora Daniela Borges, ela que é a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada e que recentemente conquistou um direito a mais para essas mulheres, que a gente acabou de comentar no primeiro bloco. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os dados que são alarmantes aqui no Brasil, né, doutora Daniela? Em 2018, por exemplo, foram 946 feminicídios em todo o Brasil, um dado que é considerado, sim, muito alarmante. E é interessante porque esse dado é um dado do Anuário de Segurança Pública. Então, é um número oficial de 946 feminicídios nesse anuário de 2018. E, na verdade, esse número ele é muito maior, porque a gente sabe que no feminicídio um problema grave é o do enquadramento. Muitas vezes ocorre feminicídio, mas na hora ali do boletim, do registro, né, daquele crime, ou até enfim, não é enquadrado como feminicídio. Então, na verdade, esse número provavelmente ele é muito maior, o que torna então essa realidade ainda mais alarmante. Esses números, eles são tão alarmantes que o Brasil hoje ocupa a 5ª posição, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, em relação aos países que mais matam mulheres por serem mulheres. Então, a nossa realidade realmente é muito preocupante. E vamos falar um pouquinho sobre o feminicídio em si. Foi uma lei que foi aprovada em 2015 e que tem que ser comemorada. Na verdade, o tipo penal ele vem em 2015 dentro de um contexto daquele homicídio que seja praticado contra a mulher em razão da condição de mulher. Então tem que ter um contexto de violência familiar ou doméstica ou do homicídio praticado em razão de uma discriminação ou de um preconceito por ser mulher. E a identificação disso enquanto um tipo penal próprio foi extremamente importante, né? E dentro desse sentido, na minha visão, é uma conquista no combate à violência contra a mulher, porque é importante perceber as particularidades da violência contra a mulher. Então, naquele momento, em 2015, foi, né, celebrado por muitas pessoas, mas de fato, né, tivemos algumas críticas no contexto de que não haveria essa necessidade de separação. Mas eu acho que hoje, quando a gente analisa os números, já quase 4 anos depois, e a gente consegue perceber os números alarmantes de feminicídios, mesmo considerando que a gente sabe que muitas vezes é feminicídio, mas não é registrado como feminicídio, então já é alarmante, mesmo dentro desse contexto. A gente percebe a importância, sim, da criação desse tipo penal em 2015, até para que, diante desses números, se possa pensar políticas públicas para poder enfrentar essa violência, né, que é uma violência sistemática hoje na nossa sociedade. E políticas públicas são pensadas a partir desses números, mas tem muita conquista ainda por vir, porque a gente percebe que muitas mulheres hoje que são assassinadas por companheiros, por exemplo, elas tinham já uma medida restritiva, esses companheiros não podiam aproximar dessas mulheres e infelizmente acaba acontecendo. Esse é um dos pontos que eu acho que são os nossos novos desafios, né? Se a gente observar desde a Lei Maria da Penha, a gente tem tido muitos avanços legislativos. E não que a gente não precise, claro, de mais avanços legislativos, mas a gente hoje percebe muito claramente desafios de dar efetividade a normas que já existem. E esse ponto que você tocou é um ponto realmente muito importante, porque muitas vezes as mulheres vítimas de feminicídio tinham medidas protetivas contra elas. Então, de alguma maneira, alguma coisa está falhando, porque a gente tem a norma que regula a medida protetiva, um juiz defere a medida protetiva e, mesmo assim, isso não é o suficiente para impedir, né, o homicídio, o feminicídio daquela mulher.
Então, dentro desse contexto, acho que esses são novos desafios. A gente tem visto muitos estados pensarem em políticas públicas como tornozeleiras, botões do pânico, dentro de um objetivo de dar maior efetividade. Mas aí, voltando à pergunta do começo, só porque a gente tem esses números, né, de feminicídio é que a gente pode hoje se ver diante dessa realidade, a partir desse mapeamento, pensar em melhorar as redes de proteção para ver se a gente consegue, de fato, fazer um combate mais efetivo. A gente precisa reduzir esses números e a gente pode perceber que as leis não têm sido suficientes. Então, a gente tem que ir além, tem que pensar o que está faltando para a gente poder, de fato, fazer um combate com uma efetividade ainda maior. E a gente sabe que hoje o feminicídio é a última medida ali que o companheiro toma contra uma mulher. E muitas mulheres não denunciam, não chegam nem a falar: eu estou sofrendo violência, para de alguma forma, elas serem ajudadas. No início desse ano foi feita uma pesquisa pela Datafolha, e aí, como eram números, né, não de registros policiais, mas pesquisa com a população, tem um percentual bem assustador, porque foram entrevistadas mais de 1.092 mulheres e 52% das mulheres que admitiram terem sido vítimas de violência contra a mulher disseram que não tomaram qualquer ação. Nem ligaram no 180, nem procuraram uma DEAN ou outra delegacia, sequer procuraram familiares. Então, esse número é um número assustador, porque mostra que esses números tão alarmantes que a gente vê oficiais são ainda maiores. E é importante a gente pensar sobre isso, porque as mulheres têm medo de denunciar. Eu acho que são vários fatores. Eu acho que a própria questão que a gente falava um pouco antes sobre a questão da ineficácia, muitas vezes, da medida protetiva. Então, a mulher tem muito medo de denunciar e aí aquele companheiro vir mais agressivo ainda e até mesmo vir a matá-la. Acho que a gente precisa se preocupar com o acolhimento dessa mulher quando ela chega. A Lei Maria da Penha trazia a obrigatoriedade de capacitação, não só nas DEANs, mas também em todas as delegacias, mas a gente sabe que isso não é a realidade. Então, hoje, a maioria das delegacias talvez não estejam efetivamente preparadas para receber essa mulher. Então, às vezes, essa mulher ela já é uma grande vitória, ela conseguir sair de casa e se dirigir àquela delegacia. De repente, quando ela chega naquele lugar, ela não encontra o acolhimento. As próprias DEANs, o número agora de fevereiro também, nós só temos no Brasil, segundo uma pesquisa feita em fevereiro, 21 DEANs trabalhando 24 horas, sendo que a maior parte dos casos de violência contra a mulher são à noite. Então, olhar para esses números de subnotificação faz a gente pensar sobre isso, O que é preciso, então, que o Estado faça, e muitas vezes até cumprindo simplesmente o que a norma já diz, para que a gente possa ter, de fato, as mulheres se sentindo mais seguras para procurarem proteção do Estado. A gente vê, então, números alarmantes em uma legislação brasileira que vem melhorando aí com o passar dos anos, pensando na mulher. Lei Maria da Penha, feminicídio que a gente consegue destacar, mas a violência é psicológica, é física, sim. É de tudo quanto é forma. Muito importante, que o conceito hoje de violência, ele não é só a violência física, exatamente como você já introduziu. É a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual. O caso de violência sexual, por exemplo, é muito grave os números no Brasil de estupros. Inclusive, tem um dado que, em relação aos estupros, 50% são menores de 18 anos. Então, mostrando que a gente tem aí ainda uma preocupação, que a gente deve ter uma atenção ainda maior, porque a gente está tratando ainda de situações de infância, vítimas de violência. Então, é muito importante essa discussão sobre a violência. A gente foca muito na questão física, porque é visível, mas existem violências que marcam tanto quanto a violência física, que marcam a pessoa para o resto da vida, e, enfim. Então, é muito importante a gente lembrar que, na verdade, o combate à violência contra a mulher, ele é um combate contra todas as formas de violência contra a mulher. Porque numa sociedade na qual eu tenho seres humanos, eu não posso imaginar que alguém, simplesmente porque é mulher, pode ser vítima de violência, seja ela física, seja ela moral, seja ela psicológica.
E por isso que o combate à violência contra a mulher é uma luta ligada à afirmação da igualdade de gênero. Somos iguais, merecemos todos respeito e proteção à nossa integridade física, psicológica, e não podemos aceitar a violência, né, a essa integridade física, psicológica, moral, simplesmente em razão de termos nascido mulher. E eu acho que agora é importante a gente destacar aqui, na legislação fala, não é a mulher que precisa falar também. Outra pessoa que viu, ouviu, filmou, ela pode fazer essa denúncia também. Esse também foi um avanço muito importante no combate à violência contra a mulher. Porque muitas vezes a mulher que é vítima da violência, ela está tão abalada psicologicamente dentro daquele núcleo, daquela realidade. A gente vive num país em que às vezes a mulher pode ter uma dependência econômica, mas ao mesmo tempo a gente vê situações em que a mulher até sustenta a casa, mas mesmo assim é vítima da violência, né? Enfim. E antigamente era muito comum, a mulher depois ia lá e retirava a queixa. Então, hoje isso já não é mais possível e, ao mesmo tempo, qualquer pessoa pode, de fato, né, fazer a denúncia e o Estado é obrigado a investigar, averiguar, mesmo que a mulher, né, diga que não quer mais. Agora, é muito importante que o Estado faça isso e garanta a proteção dela. Porque muitas vezes a mulher ela faz esse movimento, na verdade, por um medo, né, do companheiro. Para a gente encerrar esse bloco, queria te fazer uma pergunta como mulher. Nós já alcançamos muito, a legislação brasileira já evoluiu muito, mas falta ainda o que melhorar? Falta, na minha visão, não só do ponto de vista legislativo. Eu acho que falta do ponto de vista, sobretudo, estrutural mesmo da sociedade, cultural. A violência ela vem dentro de um contexto de uma cultura, na qual o homem ele se sente numa relação com a mulher que permite a ele praticar a violência contra a mulher. Então, é muito importante a gente trabalhar com políticas públicas, a gente trabalhar com avanços na legislação, mas é muito importante a gente perceber que é nesse dia a dia das relações sociais, né, nessa cultura baseada na desigualdade entre homens e mulheres, que vai se construindo um ambiente no qual a violência é tolerada. Então, a gente também precisa trabalhar contra isso. E contra essa cultura, todos nós podemos contribuir no nosso dia a dia. Doutora Daniela, eu queria te agradecer por participar com a gente aqui no OAB Entrevista e também agradecer mais uma vez por estar sempre lutando pelas mulheres, advogadas e todas as outras que optaram aí por diversas profissões. E microfones aqui da OAB, da TV OAB, sempre abertos para você poder conversar com a gente e mostrar que cada dia vão acontecer mais conquistas e que a comissão vai continuar lutando. Sim, sim. Eu que agradeço mais uma vez esse espaço, poder estar aqui participando do OAB Entrevistas, falando sobre um tema que é tão importante, tão caro, não só para a comissão, mas na minha visão para toda a OAB e para toda a sociedade. Eu que agradeço, Nath. O papo foi tão bom que a gente continua, mas na semana que vem. Tive a oportunidade de presidir a Comissão Nacional da Mulher Advogada no ano de 2013 e foi a primeira vez que a Comissão Nacional foi nomeada. Então eu me lembro que o início dessa discussão, assim, ela assustava muito as pessoas, né? Quer conferir este e outros programas da Ordem dos Advogados do Brasil? Acesse o canal do Conselho Federal no YouTube e siga nossas redes. Semana que vem a gente volta.